Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Que alegria estarmos juntos em mais uma edição do programa Hora da Família, aqui pelas ondas da Rádio Vida Nova FM, da nossa querida Diocese de Guanhães. Eu sou o seminarista Fabrício Costa, aqui da Diocese, e no programa de hoje refletiremos com o tema Paulo, amigo da cruz e apóstolo da esperança. Para nos ajudar nesta reflexão de hoje, também está aqui presente o seminarista Farley Victor, da Arquidiocese de Diamantina. Seja muito bem-vindo, Farley. Muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado a você, ouvinte da Rádio Vida Nova FM. De fato, é uma alegria muito grande estar aqui para participar com vocês deste momento de oração e reflexão às vésperas da festa da exaltação da Santa Cruz. Que possamos juntos deixarmos iluminar pela palavra de Deus e pela vida do apóstolo Paulo, este grande homem, amigo da cruz e apóstolo da esperança. Pois bem, como já nos adiantou o seminarista Farley, hoje nós nos reunimos às vésperas de uma festa muito especial para toda a igreja, a festa da exaltação da Santa Cruz. Queremos então, a partir desta celebração, olhar para a cruz de Jesus, fonte de vida e de esperança, e deixar que o apóstolo Paulo, verdadeiro amigo da cruz, nos guie nesta caminhada. Também queremos, evidentemente, ligar tudo isso ao grande jubileu da esperança que nós estamos celebrando neste ano de 2025. Um tempo de graça, perdão e renovação espiritual para toda a igreja e para as nossas famílias. Fiquem conosco nesta hora de oração, reflexão e partilha. A cruz, sinal de vitória e amor de Deus. Da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, não aconteça que eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, neste instante, voltemos os nossos corações ao mistério da cruz do Senhor. Ao contemplarmos a cruz, sem sombra de dúvidas, nós entramos em um dos elementos principais da nossa fé e da nossa caminhada cristã. Nada na nossa fé é tão importante quanto esse sinal. Nós bem sabemos, de acordo com aquilo que nos apresenta as narrativas da Sagrada Escritura, que para o mundo antigo a cruz era instrumento de vergonha, era a forma mais cruel de se executar uma pessoa condenada. Mas vejam que bonito, para nós a cruz, este elemento que outrora era símbolo de escândalo, de zombaria, como vai nos dizer o próprio apóstolo Paulo, se tornou altar, caminho e sinal do amor de Deus para com todos nós, para com a nossa humanidade. A festa que celebramos hoje, a exaltação da Santa Cruz, tem suas origens por volta do século IX. Santa Helena, mãe do imperador Constantino, peregrinou a Jerusalém ali por volta do ano de 326 e encontrou ali a cruz de Cristo. Logo após esse acontecimento, Constantino, apoiando sua mãe, pediu que fosse edificada ali no local do Calvário uma basílica, a Basílica do Santo Sepulcro, tendo sido esta inaugurada ali no dia 13 de setembro de 335. No dia seguinte, no dia 14 de setembro, a cruz foi solenemente exaltada diante dos fiéis. Essa festa que nós estamos prestes a celebrar, que amanhã nós celebraremos, nos lembra algo muito importante para a nossa fé, para a nossa caminhada como cristãos. A cruz não é para ser escondida, mas para ser levantada, porque é justamente na cruz que se manifesta o amor de Deus e a nossa vitória em Cristo. Como dito no início, São Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer assim: eu não me glorio senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhem, meus irmãos e minhas irmãs, nós conhecemos muito bem a vida do apóstolo Paulo.
A figura do apóstolo Paulo é, sem dúvida alguma, uma figura muito familiar para todos nós. Quem nunca ouviu falar da sua conversão, não é verdade? É interessante que Paulo, quando nós olhamos para a história dele, nós percebemos isso, tinha muitos motivos para se orgulhar. Sua inteligência, sua cultura, suas conquistas missionárias. Mas vejam que bonito, Paulo escolheu a cruz como único motivo de glória. E aqui está, a primeira lição para todos nós, quando nós nos voltamos para o mistério da cruz e para quando nós contemplamos Paulo como sendo amigo da cruz. A verdadeira glória não vem do sucesso, não vem da fama, não vem da riqueza, mas do amor que se doa, do amor que se coloca a serviço, do amor que se entrega e da fé que se mantém firme. Pensemos nas nossas vidas. Quais são as situações em que nós buscamos reconhecimento humano? Trabalho, estudos, posição social, tudo isso é muito importante, evidentemente. Mas é interessante que a cruz nos faz um convite muito especial. A cruz nos convida a colocar Deus no centro da nossa vida. A cruz é o eixo da nossa glória verdadeira, porque é justamente nela, nesse sublime mistério pelo qual nos veio a salvação, que se revela o amor que transforma o mundo, que transforma a humanidade. A cruz nos ensina ainda uma grande inversão de valores, uma loucura, de acordo com a lógica do mundo, como também vai nos dizer as Sagradas Escrituras. Para os romanos, ela era sinal de humilhação, de derrota. Mas para nós, o que é a cruz? Qual que é o significado da cruz? Para nós, ela é sinal de dignidade e vitória. Onde o mundo vê fracasso, a fé vê amor que se entrega, força que se revela, esperança que se renasce. É um paradoxo que nos desafia a olhar a realidade com os olhos da fé. Vejam que bonito isso. Olhemos para a vida dos mártires e dos santos da nossa igreja. Os mártires e os santos, tantos e tantos, nos mostram como viver essa lógica. Repito, para o mundo é sinônimo de loucura mesmo, é sinônimo de escândalo. Desde os primeiros séculos, homens e mulheres enfrentaram perseguições, torturas e, apesar de tudo isso, apesar de todos esses sofrimentos, essas provações, mantiveram a fé na cruz. E hoje, mesmo em nossos dias, nós vemos também pessoas que carregam cruzes silenciosas. A mãe que passa por dificuldades com seus filhos em casa, o jovem que decide permanecer na fé apesar das pressões, o idoso que aceita as suas limitações com paciência. Cada gesto de entrega e paciência é uma cruz vivida com Cristo, sem sombra de dúvidas. Agora pensemos juntos, olhemos para as nossas vidas. Qual é a nossa cruz cotidiana? Vamos pensar. Talvez seja a paciência em lidar com conflitos familiares, com conflitos no trabalho, com conflitos na comunidade. Talvez seja o esforço diário para sustentar a casa, para sustentar a família. Talvez uma crise espiritual, não é? A dificuldade de manter a fé em meio às tentações do mundo, às adversidades do mundo. Nós bem sabemos, ser cristão nos dias de hoje não é tarefa fácil. Nós bem sabemos disso. A cruz se manifesta em pequenas ações do dia a dia, no cotidiano das nossas vidas. E o mais bonito é que, quando unido a Cristo, cada dificuldade, cada sofrimento, cada desafio diário se torna uma oportunidade de santidade, se torna uma oportunidade de crescer na intimidade com o Senhor. A cruz também é a árvore da vida. Vejam que bonito. Alguns padres da igreja disseram: se a primeira árvore do Éden trouxe queda e morte, como nós bem conhecemos a partir dos relatos bíblicos, a cruz, na qual Cristo foi crucificado, trouxe para todos nós redenção e vida. Ela nos ensina que Deus transforma sofrimento em graça, dor em salvação, derrota em vitória. Há também uma dimensão muito bonita que a gente costuma refletir
acerca da posição vertical e horizontal da cruz. A vertical nos lembra da relação com Deus, a horizontal da relação que nós somos convidados a cultivar com o próximo, com os nossos irmãos e irmãs. Ninguém é cristão sozinho, ninguém é cristão ilhado. Nos dizia inúmeras vezes o Santo Padre, o Papa Francisco, de saudosa memória. Amar a Deus e amar ao próximo se encontram na cruz. Cada gesto de perdão, de solidariedade, de caridade, reflete o amor que se manifestou no Calvário. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, tomemos então uma passagem lá do Evangelho de São Lucas, Jesus nos chama: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Olha que palavras fortes essas de Jesus dirigidas a nós. Cada dia, não apenas nos grandes momentos, mas nas pequenas renúncias. Paciência no trânsito, fidelidade no casamento, honestidade no trabalho, perseverança na oração, mesmo quando nós não temos vontade de rezar. Cada pequeno gesto cotidiano é, sem sombra de dúvidas, uma oportunidade de vivenciar a cruz. Pensemos também nos exemplos de vários santos, como por exemplo o próprio apóstolo Paulo, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, tantos e tantos outros, que assumiram a cruz de forma consciente, oferecendo suas dores, suas tarefas e seus desafios como oração e serviço. Meu irmão, minha irmã, eu posso, você pode, nós podemos. E acima de tudo, a cruz não é o fim. Não nos esqueçamos disso. A cruz não é o fim. Se você está carregando uma cruz, se você está sentindo que essa cruz que você está carregando está pesada, lembre-se disso. A cruz não é o fim. Ela aponta para a ressurreição. Sem ressurreição, ela seria apenas dor. Com ela, é vitória. Por isso, diante da cruz, mesmo nas tribulações, nas adversidades da vida, somos pessoas de esperança, porque a vida sempre vence. A vida sempre vence. Como afirmou certa vez o Papa Francisco, de saudosa memória, as esperanças terrenas, abre aspas, desmoronam diante da cruz, mas renascem esperanças novas, que duram para sempre. A esperança que nasce da cruz é diversa, é uma esperança diferente daquela que desmorona, daquela que nos propõe o mundo. Meu irmão, minha irmã, finalizo esse bloco convidando a você que está aí do outro lado nos escutando, a olhar para a sua própria cruz com os olhos de Cristo. Aceite-a, viva e a una a Ele, e descubra que ali está a sua glória, a sua força e a sua esperança. Não é tarefa fácil, nós bem sabemos disso, não é tarefa fácil, mas se nós unirmos as nossas cruzes de cada dia à cruz de Cristo, sem sombra de dúvidas, esta certeza continuará a preencher os nossos corações. A cruz não é o fim, a cruz para nós é sinal de esperança. Paulo, o amigo da cruz. Aqui pegaremos como base o texto que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Irmãos e irmãs, aqui São Paulo ele nos diz que a sua própria vida já está sepultada com o Cristo. Ele, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, nos dá mostras disso ao falar que trabalhou arduamente, fervorosamente pelo reino de Deus e por muitas vezes ficou mesmo sem dormir, passou fome e sede, muitas vezes também atravessou períodos muito extensos em jejum, suportou frio e nudez. Nós podemos olhar para nós mesmos e pensar: como estou longe de viver aquilo que São Paulo viveu. Essa renúncia, essa entrega que ele tinha a Cristo e ao Evangelho era realmente de se admirar, era realmente algo que chamava a atenção das pessoas e testemunhava do poder de Deus em sua vida. Porque ele seguia
o Cristo em suas pisaduras. Ele se sacrificou para que outras pessoas pudessem chegar ao conhecimento do Mestre. E nós muitas vezes sequer saímos do conforto de nossas casas para poder falar daquele que tanto nos amou. Paulo é amigo da cruz porque ele se sabe amado pelo Cristo. E ele depois também vai testemunhar desse amor. Ele faz isso nessas renúncias, mas ele faz também, principalmente, porque ele ama. Ele nos fala em uma de suas cartas que, mesmo se ele fosse queimado na fogueira, mas se não tivesse amor, nada ele seria. A gente vê que Paulo, ele era realmente um homem cheio de dons, os dons do Espírito Santo, e os usava para poder testemunhar do amor de Deus, do poder de Deus. Mas ele nos chama a atenção a todo instante. Sem o amor, nada disso vale algo. Porque o amor é aquilo que nos distingue, nós cristãos, daqueles que não professam. A fé não conhecem esse amor que nós conhecemos. Jesus, ele nos lembra que nós seríamos conhecidos como seguidores dele quando vissem o amor que temos uns pelos outros. Mas muitas vezes nós nos escondemos em nossas próprias mesquinharias, em nossas próprias pequenezas, e não deixamos o rosto do Cristo se mostrar em nossas vidas. É verdade que, para que isso aconteça, nós teremos que nos dispor a levar cusparadas, bofetões, assim como aconteceu com Nazareno. Mas se nós não deixarmos essa chaga de amor nos atingir, o amor de Cristo também não chegará à vida das pessoas que nós mais amamos, à vida das pessoas que nós sabemos que também precisam desse amor de Deus. O amor, ele é esse sofrimento, é esse fardo suave e doce que o Cristo nos promete. Ele nos diz que nós podemos chegar a Ele, nós que estamos cansados, sobrecarregados, e Ele nos aliviaria. E esse alívio é de fato o amor que Ele nos infunde quando nós entendemos que amar não é sobre sentir alguma coisa, mas é sobre uma decisão. É sobre realmente se dispor a seguir o chamado de Jesus. É saber deixar-se amar e é também ser amado por aquele que se deu a nós e também que nos chama a sermos testemunhas dele na vida de outras pessoas. Nós vemos que a cruz, para o mundo, aqueles que não entendem, é um motivo de loucura, mas para aqueles que creem, é motivo de salvação. Nós vimos neste último domingo, na proclamação do Evangelho, segundo Lucas, que grandes multidões acompanhavam Jesus. E Jesus disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Meus caros, nós sabemos que é muito difícil, muitas vezes, nós considerarmos tudo isso que possuímos como se não fosse nada por amor do reino de Deus. Mas é a isso que Ele nos chama, para que melhor o amor dele possa se mostrar a nós. Paulo, ele vai nos dizer que, mesmo ele tendo de tudo, ele não se considera dono de nada, mas ele considera todas as coisas nada, justamente por amor ao reino de Deus. E Jesus promete que quem deixar tudo para segui-lo terá 100 vezes mais, já aqui e depois da salvação. Jesus, ele não nos pede isso como um meio de nos punir ou de apenas um sacrifício sem sentido. Ele nos pede esta renúncia para que saibamos amar com maior largueza as pessoas, não nos restringirmos apenas àqueles que estão à nossa volta, mas
abrir os nossos braços para toda a humanidade. Esse é o chamado de Jesus para cada um de nós, amar não somente aquele que está ali no nosso contato familiar do dia a dia, mas amar também até mesmo aos nossos inimigos, aqueles que não nos querem bem, aqueles que muitas vezes nos tratam mal, mas Ele quer que nós nos amemos. E qualquer um de nós que se dispõe a segui-lo tem de passar por essa renúncia, para que possamos ser chamados de discípulos, porque o próprio Senhor, aquele que chamamos de mestre, ele renunciou o direito divino de ser um filho de Deus Todo-Poderoso para se fazer como um de nós, para melhor nos amar. Que assim também possamos nós nos desfazer de todas aquelas coisas que nós temos como motivo de orgulho, como motivo de glória, que nós possamos vestir, calçar, na verdade, as sandálias da humildade para caminhar melhor no caminho de Jesus. No mesmo episódio, em Lucas, Jesus ele compara o seguimento a ele a uma construção. Ele diz que alguém que se dispõe a construir uma torre, mas não calcula os gastos, não acabaria a construção e seria motivo de vergonha, de humilhação, de modo que as pessoas começariam a caçoar, dizendo que este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Nós sabemos que o seguimento a Jesus não é uma coisa fácil, não é algo que todos conseguem levar a cabo, não é? Porque senão todos nós seríamos santos, seríamos grandes homens de Deus, mas nós, nas nossas pequenezas, somos chamados também, na nossa imperfeição, a amar, e a amar conforme aquele amor que Cristo nos indicou. Se nós fizermos assim, mesmo na nossa imperfeição, o Cristo ele aperfeiçoará esse nosso amor pequeno no amor maior que é o dele, e ele fará brilhar sobre as nossas vidas a mesma luz com que ele mesmo foi glorificado depois que ele cumpriu a vontade do Pai. Nós queremos esta glória, nós queremos ser motivo de testemunha fiel do Senhor. Nós queremos ser aqueles que poderão ser uma seta apontando para o que Jesus fez por nós. E só será assim se nós realmente nos dispusermos a segui-lo, não apenas com aquilo que sobra do nosso tempo, das nossas energias, mas com toda a nossa força, com toda a nossa alma, empenho, inteligência, de modo realmente a colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus nos promete que quem coloca o reino dele em primeiro lugar terá tudo mais por acréscimo, não é disposto para si, porque se nós cuidamos daquilo que é o maior bem, nós também teremos mais energia, nós também teremos mais alegria para viver aquelas coisas do cotidiano mesmo. Nós saberemos que estamos vivendo não uma vida sem sentido, não uma vida que é para nós mesmos, mas nós estaremos vivendo uma vida que é para Deus, que é para o outro. Nós estaremos assim plantando o reino de Deus na terra, nós estaremos assim executando a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Encerrando este nosso programa, nós trazemos lições paulinas para o dia de hoje. Nós usaremos como base o texto bíblico: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, em Romanos 12, também o versículo 12. Nosso mundo vive hoje uma crise de amor.
nós poderíamos nos perguntar se quando Jesus voltar achará não somente fé, mas se achará também amor na terra. Nós sabemos que o amor de muitos está se esfriando, os corações cada vez mais ensimismados, individualistas, não buscam exalar aquele amor que Jesus trazia, aquela mensagem de paz e de fraternidade que Jesus espalhou no seu tempo aqui na Terra. Mas nós nos deparamos muitas vezes com corações que só querem saber de si mesmos, viver no seu próprio egoísmo, e muitas vezes também nós podemos nos surpreender agindo como se nós não conhecêssemos a Jesus, como se nós nunca tivéssemos tido de fato um encontro com Ele. Nós vivemos tratando mais dos nossos próprios negócios, das nossas próprias prioridades, e nos esquecemos daquele que de fato é a prioridade maior de nossas vidas, daquele que dá sentido e ordem a tudo aquilo que fazemos. Muitos de nós buscamos o amor, mas muitas vezes não sabemos muito bem por onde começar. Nós nos dedicamos mais à nossa vida, que sabemos é importante que se cuide, é importante que nós trabalhemos, que nós estudemos, busquemos aperfeiçoamentos diversos para que possamos ganhar o pão de cada dia, mas muitas vezes nós nos esquecemos de cuidar do nosso espiritual, nós esquecemos de cuidar do nosso coração mesmo. E aí nós nos adoecemos, nós nos enfraquecemos nessa dimensão tão vital que Jesus pede para que nós cuidemos. Jesus, Ele nos lembra para cuidar dos nossos corações, porque é realmente do coração que saem ali as fontes da vida. Nós nos dedicamos, importante lembrar, não há alguma coisa ou há um algo nesse nosso chamamento para sermos um discípulo de Jesus, mas nós servimos e nos dedicamos a uma pessoa, que é Jesus Cristo. Ele nos envolve não com correntes de escravidão, mas sim com laços profundos de amor, que são tecidos no conhecimento de quem Ele é e firmados também pela confirmação do Espírito Santo de que somos, de fato, filhos de Deus. Neste mundo nós temos a impressão de sermos livres, temos a impressão de termos acesso a várias coisas que podem nos dar prazer, podem nos dar uma sensação de liberdade, mas será que de fato estamos sendo livres quando buscamos apenas os nossos próprios interesses, a nossa satisfação, muitas vezes até mesmo à custa de usar uma outra pessoa ou de passar alguém para trás? Será que realmente estamos aí agregando valor a nós mesmos ou estamos apenas manchando aquela imagem que a Verônica, não é, enlaçou com seus braços quando do testemunho de compaixão para com Jesus Cristo? E a compaixão para com Jesus nós a exercitamos não de modo abstrato, mas de modo muito concreto com o nosso próximo, com aquela pessoa da qual nós sabemos que não devemos tirar vantagem, mas devemos sim olhar como irmão em Cristo. Nós estamos hoje em dia com o nosso olhar muito desviado das coisas como são, justamente porque nós nos perdemos de nós mesmos. Nós muitas vezes nos olhamos no espelho, não nos reconhecemos como um filho de Deus e, por consequência, também quando olhamos para o outro, nós também não sabemos reconhecê-lo como um filho de Deus, como um irmão nosso, que deve ser respeitado, que deve ser, sobretudo, amado.
E com isso todos nós nos perdemos, todos nós nos desviamos, todos nós vivemos em um engano, vivemos nas trevas. Mas Paulo, ele soube o que é estar perdido e ter o Cristo que vai a seu encontro, justamente para arrancá-lo dessas trevas. Nós vemos em seu relato, de conversão, no livro dos Atos, que ele estava indo para perseguir os discípulos de Jesus. Mas foi nesse momento que uma luz intensa o cercou, ele caiu do cavalo e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, Saulo ainda caiu em si. Ele se deu conta da loucura de que estava fazendo. Ele teve naquele momento a prova concreta de quem ele estava perseguindo não era uma ideia, um bando de fanáticos, mas era uma pessoa. Na verdade, era o corpo mesmo de Cristo que ele estava perseguindo, que ele estava matando. Esse Cristo que naquele momento para ele tomou uma realidade concreta. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos que após esse momento, Saulo nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou Paulo, se tornou um grande evangelizador, um grande homem de Deus, e essa esperança, essa cruz que ele antes amaldiçoava, que ele antes perseguia, que ele antes buscava destruir, agora ele se torna também um apóstolo de esperança, se torna um apóstolo do amor. E a cruz, nós vemos isso em toda a trajetória ali de Paulo, quando ele se converte, que a cruz é de fato a esperança que o sustenta nos tempos de incerteza. A cruz é a esperança que o sustenta quando ele passa por todas aquelas necessidades, dificuldades, das quais nós já falamos, e ele se apega a essa cruz. Ele se apega a ela com todas as suas forças, qual um náufrago que se agarra àquela última tábua de salvação, para que não pereça. Nós temos muito a aprender com esse nosso irmão maior, porque ele de fato reconhece na cruz um caminho seguro para o amor, uma espera que transcende toda e qualquer espera que nós possamos ter aqui neste mundo. Dessas esperanças, muitas vezes que temos, temporais, efêmeras, que passam logo, mas ele nos mostra o caminho para uma esperança imperecível, para uma esperança que é plena, completa e que não nos decepciona. Paulo, ele nos lembra com a sua vida e até mesmo na sua morte, que nós temos alguém que morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida. E uma vida justamente para ser doada, para que haja mais vida. Nós muitas vezes nos apegamos à nossa própria vida como algo que deve ser guardado, reservado, protegido, mas na verdade o Cristo e também a vida de cada um dos apóstolos nos mostra que a vida é para ser gasta. A vela, se ela permanece intacta, ela não cumpre a sua função de vela, ela não ilumina. E nós, de modo semelhante, se nós também não nos gastamos, nós não vamos iluminar ninguém, nós não vamos levar luz àquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas às quais Jesus nos chama a ser também apóstolos, aqueles que são enviados para poder falar dele para elas, para poder arrancar essas pessoas que estão agoniadas nesses lugares de trevas. E em vez de nós olharmos para este mundo que está mergulhado em trevas e nos acomodarmos e também seguirmos a mesma onda, seguirmos também o mesmo fluxo, muitas vezes nos acomodando também no nosso espacinho de trevas para que nós não possamos ser vistos e possamos continuar com as nossas faltas, com a nossa
falta de amor principalmente, Jesus ele quer que nós nos abramos a receber a luz dele sobre as nossas vidas. Quiçá de modo semelhante como Paulo também a recebeu, de modo que nós cheguemos a uma compreensão muito tácita, muito palpável, de que nós estávamos nas trevas, sim, e que nós precisamos nos render a essa luz para que possamos ter uma vida de fato. Nós precisamos saber, meus queridos irmãos e irmãs, como nos esconder nas chagas do Cristo, porque por elas nós somos sarados. E nelas também nós nos fortalecemos pela doação de sua vida, que é humanamente divina. E a oração, nós precisamos nos recordar, é um instrumento muito útil para que isso aconteça. Jesus, ele nos adverte a perseverar na oração. Essa oração que nos faz dependentes de Deus, nos faz reconhecer que somos dependentes de sua graça, de sua misericórdia. Que nós possamos ver que Deus nos propõe a fazer novas todas as coisas. Nele tudo se faz novo, nele nós podemos recomeçar e participar de fato dessa boa nova que nós somos chamados a viver unidos ao Cristo, em que nós fomos sepultados no batismo e também em quem nós ressuscitaremos naquele dia de nossa completa redenção. Encerrando este nosso programa, nós trazemos lições paulinas para o dia de hoje. Nós usaremos como base o texto bíblico: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, em Romanos 12, também o versículo 12. Nosso mundo vive hoje uma crise de amor. Nós poderíamos nos perguntar se quando Jesus voltar achará não somente fé, mas se achará também amor na terra. Nós sabemos que o amor de muitos está se esfriando, os corações cada vez mais ensimismados, individualistas, não buscam exalar aquele amor que Jesus trazia, aquela mensagem de paz e de fraternidade que Jesus espalhou no seu tempo aqui na terra. Mas nós nos deparamos muitas vezes com corações que só querem saber de si mesmos, viver no seu próprio egoísmo, e muitas vezes também nós podemos nos surpreender agindo como se nós não conhecêssemos a Jesus, como se nós nunca tivéssemos tido de fato um encontro com Ele. Nós vivemos tratando mais dos nossos próprios negócios, das nossas próprias prioridades, e nos esquecemos daquele que de fato é a prioridade maior de nossas vidas, daquele que dá sentido e ordem a tudo aquilo que fazemos. Muitos de nós buscamos o amor, mas muitas vezes não sabemos muito bem por onde começar. Nós nos dedicamos mais à nossa vida, que sabemos é importante que se cuide, é importante que nós trabalhemos, que nós estudemos, busquemos aperfeiçoamentos diversos para que possamos ganhar o pão de cada dia, mas muitas vezes nós nos esquecemos de cuidar do nosso espiritual, nós esquecemos de cuidar do nosso coração mesmo. E aí nós nos adoecemos, nós nos enfraquecemos nessa dimensão tão vital que Jesus pede para que nós cuidemos. Jesus, Ele nos lembra para cuidar dos nossos corações, porque é realmente do coração que saem ali as fontes da vida. Nós nos dedicamos
Importante lembrar, não há alguma coisa ou há um algo nesse nosso chamamento para sermos um discípulo de Jesus, mas nós servimos e nos dedicamos a uma pessoa, que é Jesus Cristo. Ele nos envolve não com correntes de escravidão, mas sim com laços profundos de amor, que são tecidos no conhecimento de quem Ele é e firmados também pela confirmação do Espírito Santo de que somos, de fato, filhos de Deus. Neste mundo nós temos a impressão de sermos livres, temos a impressão de termos acesso a várias coisas que podem nos dar prazer, podem nos dar uma sensação de liberdade, mas será que de fato estamos sendo livres quando buscamos apenas os nossos próprios interesses, a nossa satisfação, muitas vezes até mesmo à custa de usar uma outra pessoa ou de passar alguém para trás? Será que realmente estamos aí agregando valor a nós mesmos ou estamos apenas manchando aquela imagem que a Verônica, não é, enlaçou com seus braços quando do testemunho de compaixão para com Jesus Cristo? E a compaixão para com Jesus nós a exercitamos não de modo abstrato, mas de modo muito concreto, com o nosso próximo, com aquela pessoa da qual nós sabemos que não devemos tirar vantagem, mas devemos sim olhar como um irmão em Cristo. Nós estamos hoje em dia com o nosso olhar muito desviado das coisas como são, justamente porque nós nos perdemos de nós mesmos. Nós muitas vezes nos olhamos no espelho, não nos reconhecemos como um filho de Deus e, por consequência, também quando olhamos para o outro, nós também não sabemos reconhecê-lo como um filho de Deus, como um irmão nosso que deve ser respeitado, que deve ser, sobretudo, amado. E com isso todos nós nos perdemos, todos nós nos desviamos, todos nós vivemos em um engano, vivemos nas trevas. Mas Paulo, ele soube o que é estar perdido e ter o Cristo que vai a seu encontro, justamente para arrancá-lo dessas trevas. Nós vemos em seu relato, de conversão no livro dos Atos que ele estava indo para perseguir os discípulos de Jesus, mas foi nesse momento que uma luz intensa o cercou. Ele caiu do cavalo e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, Saulo ainda caiu em si. Ele se deu conta da loucura de que estava fazendo. Ele teve naquele momento a prova concreta de quem ele estava perseguindo não era uma ideia, um bando de fanáticos, mas era uma pessoa. Na verdade, era o corpo mesmo de Cristo que ele estava perseguindo, que ele estava matando. Esse Cristo que naquele momento para ele tomou uma realidade concreta. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos que após esse momento, Saulo nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou Paulo, se tornou um grande evangelizador, um grande homem de Deus, e essa esperança, essa cruz que ele antes amaldiçoava, que ele antes perseguia, que ele antes buscava destruir, agora ele se torna também um apóstolo de esperança, se torna um apóstolo do amor. E a cruz, nós vemos isso em toda a trajetória ali de Paulo, quando ele se converte, que a cruz é de fato a esperança que o sustenta nos tempos de incerteza. A cruz é a esperança que o sustenta quando ele passa por todas aquelas necessidades, dificuldades, das quais nós já falamos. Ele se apega a essa cruz. Ele se apega a ela com todas as suas forças, qual um náufrago que se agarra àquela última tábua de salvação para que não pereça. Nós temos muito a aprender com esse nosso irmão maior, porque
ele de fato reconhece na cruz um caminho seguro para o amor, uma espera que transcende toda e qualquer espera que nós possamos ter aqui neste mundo. Dessas esperanças, muitas vezes que temos, temporais, efêmeras, que passam logo, mas ele nos mostra o caminho para uma esperança imperecível, para uma esperança que é plena, completa e que não nos decepciona. Paulo, ele nos lembra, com a sua vida e até mesmo na sua morte, que nós temos alguém que morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida. E uma vida justamente para ser doada, para que haja mais vida. Nós, muitas vezes, nos apegamos à nossa própria vida como algo que deve ser guardado, reservado, protegido, mas, na verdade, o Cristo e também a vida de cada um dos apóstolos nos mostra que a vida é para ser gasta. A vela, se ela permanece intacta, ela não cumpre a sua função de vela, ela não ilumina. E nós, de modo semelhante, se nós também não nos gastamos, nós não vamos iluminar ninguém, nós não vamos levar luz àquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas às quais Jesus nos chama a ser também apóstolos, aqueles que são enviados para poder falar dele para elas, para poder arrancar essas pessoas que estão agoniadas nesses lugares de trevas. E em vez de nós olharmos para este mundo que está mergulhado em trevas e nos acomodarmos e também seguirmos a mesma onda, seguirmos também o mesmo fluxo, muitas vezes nos acomodando também no nosso espacinho de trevas para que nós não possamos ser vistos e possamos continuar com as nossas faltas, com a nossa falta de amor principalmente. Jesus, ele quer que nós nos abramos a receber a luz dele sobre as nossas vidas, quiçá de modo semelhante como Paulo também a recebeu, de modo que nós cheguemos a uma compreensão muito tácita, muito palpável, de que nós estávamos nas trevas, sim, e que nós precisamos nos render a essa luz para que possamos ter uma vida de fato. Nós precisamos saber, meus queridos irmãos e irmãs, como nos esconder nas chagas do Cristo, porque por elas nós somos sarados. E nelas também nós nos fortalecemos pela doação de sua vida, que é humanamente divina. E a oração, nós precisamos nos recordar, é um instrumento muito útil para que isso aconteça. Jesus, ele nos adverte a perseverar na oração. Essa oração que nos faz dependentes de Deus, nos faz reconhecer que somos dependentes de sua graça, de sua misericórdia. Que nós possamos ver que Deus nos propõe a fazer novas todas as coisas. Nele tudo se faz novo, nele nós podemos recomeçar e participar de fato dessa boa nova que nós somos chamados a viver unidos ao Cristo, em que nós fomos sepultados no batismo e também em quem nós ressuscitaremos naquele dia de nossa completa redenção. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim chegamos ao final de mais um programa Hora da Família. Meu agradecimento ao seminarista Farley pela sua valiosa contribuição com este nosso momento de reflexão, de partilha. Nosso agradecimento a você, caro ouvinte, pela sua participação. Queremos deixar aqui também nosso abraço e nossas orações ao nosso amado pastor diocesano Dom Otacílio, que amanhã, no dia 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz, celebra seu 6º aniversário
de posse canônica como bispo da Diocese de Guanhães. Um forte abraço a todos, continuem ligados nas ondas da nossa Rádio Vida Nova, a rádio da Diocese de Guanhães.